Nessa videoaula, nós daremos início ao estudo da matemática financeira, abordando a questão de acréscimos e descontos sucessivos. Vamos lá então começar pela definição, do que vem a ser isso. Para isso, vamos considerar as taxas, que eu vou chamar de I1, I2, I3 até IN. Então vamos considerar aí N taxas de desconto. Essas taxas de desconto, como vocês podem observar, a gente vai representar pela letra I, seguida aí do índice que representa que taxa é essa. Por exemplo, a primeira taxa é o I1, a segunda taxa é o I2, a terceira taxa é o I3 e assim por diante. Observe que essas taxas elas devem ser colocadas na forma de número decimal. Nós sabemos que uma taxa de desconto ou uma taxa de aumento é uma taxa percentual, é uma porcentagem. Mas para efeito de cálculo, nós vamos representar essa porcentagem na forma decimal. Bem, então consideremos essas taxas de enésimos descontos sucessivos. E essas taxas elas vão incidir, elas vão ser calculadas sobre um valor inicial. Esse valor inicial que a gente chama de P0. Bem, então P0 é o valor inicial de um determinado produto, por exemplo, e aí nós temos as taxas de cada uma dessas reduções, de cada um desses descontos. Então, a partir disso, a gente pode calcular os valores que você obtém a partir, após cada desconto. Por exemplo, o valor do produto após o primeiro desconto eu chamo de P1. O valor do produto após o segundo desconto eu chamo de P2. Aí, claro, sucessivamente, o valor do produto após o terceiro desconto, P3. Até o valor do produto após o enésimo desconto é o PN. Como é que a gente pode calcular o valor do produto após cada desconto? Vamos começar a deduzir aqui uma fórmula, Então, como é que fica o preço do produto após o primeiro desconto, o P1? Você vai pegar o P1, ele vai ser igual ao valor inicial do produto, que é o P0, multiplicado por 1 menos a primeira taxa entre parênteses. Vamos lembrar que esse 1 quer dizer um inteiro, ou seja, 100%. É só você pegar 100%, que é um inteiro, menos a taxa de desconto que você teve aí nesse primeiro desconto, que eu estou chamando de I1. De maneira equivalente, para você encontrar o valor desse produto após o segundo desconto, que é o P2, é só você pegar o P1 e multiplicar por 1 menos o segundo desconto. Beleza, mas aí observem que esse P1 eu posso substituir por P0 multiplicado por 1 menos I1. Então, dessa forma, quando eu faço a substituição, o P2, que é o preço do produto após o segundo desconto, ele vai ficar o P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, multiplicado por 1 menos o segundo desconto. Lembrem que esses descontos têm que estar na forma decimal. De maneira totalmente análoga, para a gente poder encontrar o preço do produto após o terceiro desconto, você vai pegar P3 é igual ao P2 multiplicado por 1 menos o valor do terceiro desconto. Beleza, gente, mas o P2 está na linha superior. A gente pode substituir. Pode substituir o P2 por P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto multiplicado por 1 menos o segundo desconto. Quando você faz essa substituição, você obtém que o P3 ele vai ser P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, vezes 1 menos o segundo desconto, vezes 1 menos o terceiro desconto. E aí, claro, dá para você perceber que isso é uma recorrência. Isso vai acontecendo sempre se repetindo na mesma sequência. Dessa forma, o valor do produto após o enésimo desconto, o PN, ele vai ser o PN menos 1 multiplicado por 1 menos o enésimo desconto. E aí, claro, daria para a gente substituir o P de N menos 1, assim como a gente tinha feito já nos exemplos anteriores. Fazendo a substituição, a gente chega na expressão utilizada para calcular o valor de um produto após N descontos sucessivos. Que essa expressão é essa que vocês estão observando aí nesse destaque em cinza. O preço do produto após o enésimo desconto, que é o PN, ele vai ser o P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, multiplicado por 1 menos o segundo desconto, vezes 1 menos o terceiro desconto, vezes até 1 menos o enésimo desconto.
Percebam, gente, não há necessidade de vocês estarem memorizando essa fórmula, não. O que você vai fazer? Para você encontrar o preço de um produto após determinada quantidade de descontos, é só você pegar o preço inicial, que é o P0, e ir multiplicando por 1 menos o desconto de cada uma das parcelas que teve. Ou seja, 1 menos cada taxa de desconto. Se forem, por exemplo, 2 descontos, é só você pegar P0 multiplicado por 1 menos e 1 vezes 1 menos e 2. Se forem, por exemplo, 3 descontos, aí você já acrescenta 1 menos e 3. Se forem 4 descontos, acrescento 1 menos e 4. E assim por diante, sempre multiplicando. Então dá para vocês perceberem que dá para a gente chegar nessa expressão de forma bem intuitiva, né? Sem a necessidade de estar memorizando. Feito isso, eu tenho algumas observações para que a gente possa estar percebendo aqui. A primeira, né? Quando a gente tiver um aumento, em vez de um desconto, que eu expliquei como é que fica a questão do desconto. Quando for um aumento, basta que a gente substitua esse sinal de menos que está entre parênteses por um sinal de mais. Então, por exemplo, imagine que eu tive um primeiro desconto, mas o segundo foi um aumento. Então é só no segundo parêntese, em vez de colocar um menos, colocar um mais. Então, de maneira bem adaptativa, né, a gente pode fazer aí a substituição. A segunda observação que eu tenho que dizer para vocês é que quando um aumento ou um desconto se repetir uma quantidade N de vezes, dá para a gente simplificar essa expressão. Como é que você simplifica essa expressão? Se eu tenho um mesmo aumento ou um mesmo desconto se repetindo uma determinada quantidade de vezes, nós vamos ter essa parcela entre parênteses se repetindo uma determinada quantidade de vezes. E claro, essa parcela se repetindo, multiplicada, é só colocar na forma de potência. Então a gente pode simplificar uma expressão como essa, colocando o n lá no parêntese, né, como sendo um expoente correspondente aos n aumentos ou aos n descontos. Só uma maneira básica da gente simplificar essa expressão, que ela é um pouco grande. Definida então a parte aí do desconto ou do aumento sucessivo, agora a gente vai mostrar na prática como é que se resolve questões abordando esses conceitos. O primeiro exemplo, o valor de um produto ele teve 2 acréscimos no ano. Ele teve um aumento de 15% no mês de abril e ele teve outro aumento de 8% no mês de outubro. Aí eu quero saber qual foi o acréscimo desse produto. Ou seja, quantos por cento esse produto aumentou ao longo desse ano? Gente, se alguém pensou 23%, está errado. Se você pegou aí 15% mais 8%, 23%, você está redondamente enganado. Por que você está errado? Porque quando você vai ter o segundo aumento de 8%, não é mais sobre o mesmo valor inicial. Por que não é mais sobre o mesmo valor inicial? Porque você já tem tido um primeiro aumento em abril. Então o valor inicial já mudou. Por isso que não é só somar os percentuais, ok? E aí você me pergunta, né? Como é que faz? Bora ver aqui então. Primeiro, o P0 é o valor inicial do produto. Vamos trabalhar com essa notação P0, né? Porque a questão não falou o valor do produto, então só chamar de P0. Vamos lembrar que se o primeiro aumento é de 15%, 15% na forma decimal é 0,15. Então o I1, que é a taxa, né, do primeiro aumento, 0,15. E o I2, que é a taxa do segundo aumento, é 0,08. Porque nós sabemos que 8% em forma decimal, 0,08. Beleza, se nós temos 2 aumentos sucessivos, o preço final desse produto, preço final que eu vou chamar de P, é só você pegar o preço inicial, que é o P0, são 2 aumentos sucessivos, né? Então vai ter 2 parênteses, então você multiplica por 1 mais I1 vezes 1 mais I2, ou seja, 1 mais cada taxa de aumento. São 2 taxas de aumento, então cada um entre parênteses. Beleza, gente, mas vamos substituir então. O I1 é 0,15 e o I2 0,08. No primeiro parêntese, 1 mais 0,15 dá 1,15. No segundo parêntese, 1 mais 0,08 dá 1,08. Agora você vai pegar uma calculadora e vai multiplicar 1,15 por 1,08. Quando você fizer esse produto, você vai obter 1,242.
Então ficaria que o preço final desse produto é 1,242 vezes o preço inicial. Galera, mas vamos pensar um pouco, né? O que é 1,242 na forma decimal? Na verdade, na forma percentual. 1,242 nada mais é do que 124,2%. Então a gente vai ter que o preço final ele vai ser 124,2% do preço inicial, que é o P0. Ok, qualquer produto no início ele vale 100%. Então se o preço do produto no início era 100% e no final ele está 124,2%, é porque houve um aumento aí de 24,2%. Então percebam, esses dois aumentos sucessivos, um de 15% e um de 8%, eles equivalem a um aumento anual de 24,2%. Então esse foi o aumento anual do preço, né? O acréscimo anual do preço desse produto. Segundo exemplo, certa loja de roupas está promovendo uma liquidação de verão, oferecendo desconto de 30% sobre o preço da etiqueta, isso de qualquer peça da loja. Para as compras acima de 2 peças, ou seja, 3 peças ou mais, a loja oferece outro desconto sucessivo de 10%. Então vamos lá, você já tem, né, a promoção, 30% de desconto em qualquer peça, mas se você comprar 3 peças ou mais, além dos 30%, você ainda ganha 10% de desconto. Supondo que um cliente compre 3 peças de roupa nessa loja, com o valor da etiqueta de R$ 50, R$ 65 e R$ 80 a outra peça, qual será o valor da sua compra após os descontos? Ou seja, essas 3 peças de roupa, se a gente somar o preço delas, a gente vai perceber que elas custam R$ 195. É o preço delas sem a promoção. Mas com essa promoção, desconto de 30%, depois um desconto de 10%, quanto é que ela ficou? E aí, claro, né, eu tenho sempre que chamar a atenção. Desconto de 30%, depois um desconto de 10%, não representa um desconto de 40%. Se você fizer 40% de desconto, obviamente você vai errar essa questão. Vamos lá então interpretar aqui, né? Nós temos que o valor inicial das 3 peças, né, o P0, é R$ 195. Vamos observar que o I1, que é a taxa de desconto, né, a taxa do primeiro desconto, 30%, na forma decimal é 0,30 ou 0,3. E o segundo desconto, que é o I2, 10%, na forma decimal é 0,10 ou 0,1. Nós queremos saber o valor final, né? O tanto que eu vou pagar após esses descontos. Então o valor final, que é o P, ele vai ser o preço inicial, que é o P0, multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, vezes 1 menos o segundo desconto. E aí lembrem, né? Como é desconto, tem que colocar menos entre parênteses. O exemplo 1 era acréscimo, então eu coloquei mais entre parênteses. Vamos ter sempre que estar lembrando disso. Vamos substituir. Vamos colocar no lugar do P0 195 vezes 1 menos. No lugar do I1, 0,3 vezes no lugar do I2, 0,1. No primeiro parêntese, 1 menos 0,3 dá 0,7. No segundo parêntese, 1 menos 0,1 dá 0,9. Então agora você vai pegar a sua calculadora e vai multiplicar 195 vezes 0,7 vezes 0,9. Feitos esses cálculos, você vai obter então R$ 122,85. O que acontece? Esse produto, né, essas 3 peças que custavam inicialmente R$ 195, após esses descontos, você pôde pagá-las por apenas R$ 122,85. Então esse é o valor que será pago por essas compras. Terceiro exemplo. Sobre uma fatura no valor de R$ 280, é cobrado 0,2% de juros, acrescidos sucessivamente por dia de atraso. Então vamos lá, você atrasou um dia, você vai pagar 0,2% de juro. Atrasou 2 dias, você vai pagar
no segundo dia, 0,2% de juros sobre o valor final do primeiro dia de atraso. E assim por diante. Quanto deverá ser pago por essa fatura se ela for quitada, isso no item A, com 2 dias de atraso? Gente, vamos pensar o seguinte. Se eu vou pagar com 2 dias de atraso, eu vou ter 2 juros sucessivos. Eu vou ter 2 acréscimos sucessivos de 0,2%. Então, o que a gente vai observar aqui inicialmente, né? A gente vai observar que o valor inicial, o P0, é R$ 280. Isso é o valor inicial da fatura. A taxa de aumento, né, a taxa de juros, 0,2%, na forma decimal é 0,002. E o número de dias em atraso são 2 dias de atraso. Então, N é igual a 2. Desse modo, o valor final dessa fatura, o P, ele vai ser calculado dessa maneira aqui. O valor final P, ele é o P0, multiplicado por 1 mais I, 1 mais a taxa de juros, né, elevado a N. Quando eu tenho várias parcelas, todas com o mesmo valor, eu posso colocar na forma exponencial. Por isso que ficou P igual a P0, multiplicado por 1 mais I, elevado a N. O que eu faço então agora? Eu vou substituir. No lugar do P0 eu coloco 280 vezes 1 mais. No lugar do I, eu coloco 0,002 elevado a N, que é a quantidade de dias de atraso, que são 2 dias de atraso nesse item A. Entre parênteses, 1 mais 0,002 vai dar 1,002 elevado ao quadrado. Pega aí sua calculadora, primeira potência, né? Então, 1,002 elevado ao quadrado, isso vai me dar, então, 1,004004. Tudo isso multiplicado pelo 280, né, que é o valor inicial da fatura. Quando você pegar esse valor e multiplicar por 280, vai dar aproximadamente R$ 280,12. Então, essa fatura que você devia, né, de R$ 280, se você pagar ela com 2 dias de atraso, você vai pagar R$ 280,12. Ou seja, os 12 centavos são devido aos juros, né, que correram aí durante esses 2 dias de atraso. No item B, eu imagino o seguinte: e se nós pagarmos essa fatura com 5 dias de atraso? Será que é só pegar aí os 12 centavos de 2 dias, então pensar que é 6 centavos por cada dia, 6 vezes 5, 30? Será que vai ser 30 centavos que eu vou pagar de juro? Gente, é óbvio que não, porque os juros são cumulativos, né? O que nós vamos fazer então aqui? Interprete do mesmo jeito, né? O valor inicial continua sendo R$ 280, a taxa de juros 0,002 e o N, que é o número de dias de atraso, agora é 5. Você vai pegar então a nossa expressão, né, para calcular o preço final, que é o P. O preço final vai ser o P0 multiplicado por 1 mais I elevado a N. No lugar do P0 eu coloco 280 vezes 1 mais o I, que é 0,002, elevado ao N, que é 5. São 5 dias de atraso. A soma entre parênteses dá 1,002. 1,002 elevado a 5, faça aí na sua calculadora, vai dar um número muito quebrado, né? Vai dar aproximadamente 1,010040. Eu peguei um valor aproximado. Dá mais casas decimais do que isso, né? Eu peguei apenas 6 casas decimais, mas daria um valor com mais casas decimais. Pegando então 1,010040 multiplicado por 280, vai dar R$ 282 aproximadamente, né? Porque vai dar mais quebrado, por isso que é bom utilizar a calculadora. Dá R$ 282,81. Então, essa fatura, se você atrasa 5 dias, você já tem então aí R$ 2,81 só de juro. O quarto exemplo é uma questão da PUC de Minas Gerais. E eu escolhi essa questão porque no dia a dia a gente se depara muito com essa situação e a gente acaba se equivocando. A gente acaba avaliando de uma maneira bem diferente. Bem, o quarto exemplo diz o seguinte: pensando em aumentar seus lucros, um lojista aumentou os preços de seus produtos em 25%. Então, primeiro você tem um produto aumentado 25%. Como a partir desse aumento as vendas diminuíram,
o comerciante ele decidiu reduzir os preços praticados em 25%. Então, primeiro ele aumentou 25%, as vendas caíram, ele diminuiu 25% para ver se as vendas normalizavam. Com base nessas informações, é correto afirmar que, após essa redução, as mercadorias dessa loja passaram a quê? Será que elas voltaram até o mesmo preço lá no início, do início? Será que elas ficaram mais caras? Será que ficaram mais baratas? Gente, como eu disse, essa questão ela causa muita dúvida. Porque nós tivemos um aumento de 25%, depois uma redução de 25%. O que o senso comum espera? Não, se aumentou 25%, diminuiu 25%, então zerou o aumento. Voltou ao mesmo preço. É o item A. Está errado, gente. Não é o item A. Por que não é o item A? Essa redução de 25%, ela não é sobre o mesmo valor inicial. Essa redução de 25% é tomada sobre um capital que já tinha aumentado 25%. Por isso a diferença aí nos nossos cálculos, ok? Então nós vamos ter aqui um aumento, depois um desconto sucessivo. Como é que eu vou saber resolver essa questão? Fazendo os cálculos. Não tem como a gente resolver essa questão sem a gente fazer os cálculos bonitinho, né? Como a gente não sabe o preço desses produtos, vamos chamar o preço deles de P0. Então nós temos aí uma taxa inicial de aumento de 25%, que é 0,25%, e uma taxa de redução de 25%, que é óbvio, 0,25% também. Bem, desse modo, o valor final desse produto, o preço P, vai ficar calculado dessa maneira aqui. Você pega o P0, multiplica por 1 mais a primeira taxa, porque primeiro foi um aumento, Depois você multiplica por 1 menos a segunda taxa, porque logo depois do aumento vem uma redução. Substitua os valores. Repita aí P igual a P0, multiplicado por 1 mais 0,25, que é o primeiro aumento, vezes 1 menos 0,25, que é a segunda variação, que foi uma redução. No primeiro parêntese, essa soma dá 1,25. E no segundo parêntese, essa diferença dá 0,75. Novamente, pegue sua calculadora, multiplique 1,25 por 0,75. Você vai obter, então, 0,9375. Ou seja, 0,9375 vezes o P0. Gente, mas na forma percentual, o que é 0,9375? 0,9375 nada mais é do que 93,75%. Então, após esse aumento e após a redução, o preço final desse produto ficou 93,75% do preço inicial. Vamos lembrar que o preço inicial de qualquer produto é 100%. Se era 100% e ficou 93 e pouco, isso quer dizer que ela ficou mais barata. Na verdade, mais barata aí é 6,25% mais barato. É o valor que nós temos. Portanto, as mercadorias ficaram mais baratas e a resposta correta é o item D. Percebam, então, como é importante a gente saber essa parte da matemática financeira. Porque se a gente não souber matemática financeira, a gente acaba sendo aí enrolado, a gente acaba sendo enganado nesse mundo capitalista em que nós vivemos. O quinto exemplo. Em certo estabelecimento comercial, para as compras acima de R$200, os clientes podiam escolher entre um desconto de 25% ou 3 descontos sucessivos de 9%. Nas compras acima de R$200 nesse estabelecimento, qual dos descontos é mais vantajoso para o cliente? É melhor você pegar um desconto de 25% ou é melhor você ir pegando 3 descontos sucessivos, cada um de 9%? Gente, aqui também o senso comum engana muita gente, Porque a gente imagina assim, mas 3 descontos, cada um de 9%, 3 vezes 9, 27%. É melhor 27% de desconto do que 25%. Pois é, mas é aí que você se engana. 3 descontos sucessivos, cada um de 9%, não representa um desconto final de 27%. Bora ver por quê, Vamos avaliar por quê. Então, vamos considerar um preço inicial P0 superior a R$200 como preço inicial do produto. Vamos chamar a taxa de desconto, que é de 9%, 0,09 na forma decimal.
E o N, já que são 3 descontos, igual a 3. Desse modo, o que eu vou fazer? Vamos calcular como é que ficaria o valor final, o P, desse produto para os 3 descontos sucessivos de 9%. A gente teria que o P ele vai ser o P0 multiplicado por 1 menos I elevado a N. Lembrando que esse menos é porque nós temos descontos, né? Então, 1 menos I elevado ao N, já que são 3 descontos iguais. Substitua os valores. Então, você vai pegar aí o P igual a P0. Lembrando que esse P0 é qualquer valor superior a R$200, então não substituir. Multiplicado por 1 menos o I, que é 0,09, elevado a 3. 1 menos 0,09, isso vai me dar 0,91. 0,91 elevado a 3, utiliza uma calculadora, vai dar então 0,753571. Ou seja, o preço final ele é o P0 multiplicado por 0,753521. Gente, mas o que é esse 0,753571? Isso é aproximadamente 75,35%. Então, se você pegar 3 descontos sucessivos, cada um de 9%, o valor que você vai pagar vai ser 75,35% do valor inicial. Gente, agora pensem, se eu pago 75,35% do preço inicial, qual foi o meu desconto? Quanto é que diminuiu de 100%? Ora, de 100 para 75,35%, diminuiu aproximadamente 24,65%. Ou seja, o que é melhor? Pegar um desconto de 25% ou pegar 3 descontos que juntos equivalem a 24,65%. É óbvio que é melhor pegar um desconto de 25%. Então, dessa forma, é mais vantajoso um único desconto de 25% do que esses 3 descontos sucessivos, cada um de 9%. Então, aí vocês percebam o quanto a matemática é enganosa se você não souber utilizar ela ao seu favor. Sexto exemplo. Um pequeno produtor rural vende as frutas produzidas em seu sítio por meio de uma cooperativa, com um acréscimo de 10% sobre o custo de produção. Então, o que acontece? O produtor rural produz lá as suas frutas, ele tem lá o tanto que ele gastou para produzir. Quando ele vai vender para a cooperativa, ele vende 10% mais caro. Ou seja, o lucro do produtor rural vai ser de 10%. O atacadista revende essas frutas a uma rede de supermercados com um acréscimo de 15% sobre o valor que ele pagou para o produtor rural. E, por sua vez, o supermercado revende essas frutas aos consumidores finais com acréscimo de 40% sobre o valor pago ao atacadista. Então, vamos lá. Você tem um aumento de 10% feito aí pelo produtor rural, um aumento de 15% feito pelo atacadista e um aumento de 40% feito pelo supermercado. 3 aumentos sucessivos aí no caso. O item A pergunta: qual é o percentual de aumento do preço das frutas desde o produtor final desde o produtor inicial, na verdade, até o consumidor final? Pessoal, é óbvio que você não vai somar 10 mais 15 mais 40. É óbvio, não é somando. Imagine o seguinte, o que nós vamos ter aqui? Eu vou chamar de P0 o valor inicial do produto, porque eu não sei. Então, nós vamos ter 3 aumentos sucessivos. O primeiro aumento de 10%, o I1 é 0,1. O segundo aumento de 15%, que é o I2, é 0,15. E o terceiro aumento, que é o I3, 40%, é 0,4. Com esses aumentos, vamos então calcular o preço final, o valor final, o preço final, que é o P. Então, você pega que o P é o P0, multiplicado por 1 mais I1, vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3. Substitua cada um dos aumentos pelos valores que nós já falamos. No primeiro parêntese, essa soma dá 1,1. No segundo parêntese, dá 1,15. E no terceiro parêntese, dá 1,4. Novamente, pegue sua calculadora, multiplique 1,1 por 1,15 por 1,4. Quando você multiplicar todos esses valores, vai dar 1,771.
Bem, 1,771 vezes o P0, esse 1,771, na verdade, é 177,1%. Então, o preço final dessas frutas é 177%, 177,1% do preço inicial. Se o preço inicial é 100%, para chegar em 177,1%, isso quer dizer que o aumento foi de 77,1%. Ou seja, o consumidor, né, que vai comprar essas frutas lá no supermercado, vai comprar elas por um preço 77,1% superior ao seu preço de produção. Aí o item B pergunta o seguinte: se certo tipo de fruta chega ao consumidor final pelo valor de R$ 4,00 o quilograma. Imagine uma fruta que você compra o quilo dela a R$ 4,00. Determine o valor que esse consumidor pagaria se comprasse diretamente com o produtor rural. Imagine, você não foi lá no supermercado comprar. Você foi lá direto no produtor rural e comprou dele. É claro que dele você compra mais barato, porque você comprou direto da fonte, como a gente chama. Então você compraria por quanto? Qual seria o preço inicial dessa fruta lá do produtor rural? Essa fruta que chegou para você a R$ 4,00. Bem, vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que o preço final dela, né, que foi o preço que eu comprei, é R$ 4,00. Comprando diretamente do produtor rural, você deixaria de pagar o percentual de aumento do atacadista, que é de 15%, e o percentual de aumento do supermercado, que é de 40%. Então você ia se livrar de duas taxas. A primeira taxa de 0,15%, 15%, e a segunda taxa, 40%, 0,4%. Então, desse modo, o valor pago ao produtor rural, que é o P0, ele pode ser calculado utilizando essa expressão equivalente. Nós sabemos que o preço final é o P0, multiplicado por 1 mais o primeiro aumento, multiplicado por 1 mais o segundo aumento. O preço final pago por essa fruta, R$ 4,00, isso é igual ao P0, multiplicado por 1 mais a primeira taxa, que foi a taxa que eu evitei de pagar ao atacadista, 0,15, multiplicado por 1 mais a segunda taxa, né, a taxa que eu deixei de pagar, no caso é o supermercado, 0,4. No primeiro parêntese, a soma dá 1,15, no segundo parêntese, 1,4. Novamente, pegue sua calculadora, 1,15 multiplicado por 1,4, isso vai dar 1,61. Então, ficaria 4 igual a P0 vezes 1,61. Como a gente quer saber quem é o P0, pega 1,61 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o P0 vai ficar 4 dividido para 1,61. Faça a divisão na sua calculadora novamente, você vai obter, então, 2,48. Ou seja, essa fruta que eu comprei no supermercado a R$ 4,00 o quilo, se eu fosse lá no produtor rural e comprasse ela, eu compraria por R$ 2,48, porque eu estaria evitando, né, o percentual de aumento lá do supermercado e estaria evitando o percentual de aumento lá do atacadista. Então seriam 2 percentuais de aumento que eu evitaria e compraria mais barato. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós trabalhamos, né, na parte da matemática financeira, acréscimos e descontos sucessivos.